Muito bem, estamos de volta aqui para a segunda parte da nossa aula, para a gente continuar aqui a teoria dos CIES. Então, antes do intervalo, eu estava falando sobre essa questão, né, dos argumentos aqui do CIES e falei sobre essa distinção entre poder constituinte e constituído, que é uma distinção bem básica, né, porque, na verdade, o CIES, ele, desde o início, já entendia que o poder constituinte é um só. Não tem poderes constituintes, é um só poder. Só que esse poder se manifesta de diferentes formas, né? Como a gente vai ver na sequência aí. Tem o poder constituinte, que ele já dizia, né? Esse poder constituinte é o que vai criar realmente a Constituição, é o que vai fazer as mudanças que o país precisa, que a nação queria. E o poder constituído é aquele que vai aparecer, né, que vai se manifestar para defender essas conquistas. Então, depois que a Constituição está pronta, depois que as mudanças foram feitas ali no país, aí vem o poder constituído para garantir essa estabilidade, para manter aquelas coisas como estão agora, como foram colocadas depois da Revolução, depois, né, daquele processo de mudança. Então, o CIES já havia essa diferença de manifestações em diferentes momentos do poder constituinte. E isso vai ficar mais claro depois, né, quando a gente for ver aí mais à frente, talvez ainda hoje, essa distinção entre poder constituinte originário e poder constituinte derivado, que não era distinção do CIES. Né? Depois é que a doutrina vai fazer isso, e vai fazer com base nessa ideia do CIES. Então, o que é que fica hoje, né, já em 2021, da teoria do CIES? Quase tudo. Né? Essa é uma teoria que mudou pouco de lá para cá, do final do século XVIII para cá, mudou pouco. O que é que muda? Bom, a gente viu que, além da ideia de direito natural, existe a ideia de direito positivo, existe a ideia do neopositivismo. Né? Então, hoje, não se vê o poder constituinte apenas como um direito natural, mas pode haver uma visão positivista ou neopositivista desse poder. Né? Poder Supremo continua sendo visto assim? Continua. Não mudou nada essa parte. Agora, em relação à expressão máxima da soberania nacional, mudou? Mudou. Mudou porque tem alguém contemporâneo aí do CIES que pensava diferente. O Jean-Jacques Rousseau, que vocês já conhecem. E o Jean-Jacques Rousseau foi um grande defensor da ideia de soberania popular, soberania do povo e não da nação. Então, a ideia do CIES de soberania nacional e tal, ela ficou valendo, né, e sendo a mais utilizada até a Segunda Guerra Mundial, até metade do século passado. Só que aí, como eu já falei aqui em outros momentos, a ideia de nação ela acabou sendo usada de forma terrível pelos nazistas e pelos fascistas. E aí, depois da Segunda Guerra Mundial, já não fazia mais sentido colocar esse termo nação como um termo adequado para falar sobre poder constituinte, por exemplo. Então, aí vai ser resgatada a ideia do Rousseau, da soberania popular, da soberania do povo. Então, hoje, quando se fala em poder constituinte, já não se fala mais em expressão máxima da soberania nacional, mas sim em expressão máxima da soberania popular. E aí a gente usa a expressão do Rousseau e não do CIES. Essa talvez tenha sido a grande mudança que ocorreu aqui do século XVIII para cá. Né? A única grande mudança. Porque o resto continua quase igual. E essa ideia do poder constituinte e poder constituído, a gente vai só mudar o nome, né? Que hoje vai virar poder constituinte originário e poder constituinte derivado. Mas a ideia é a mesma que o CIES tinha desenvolvido lá no século XVIII, certo? Então, mudou pouco dessa ideia do CIES. Até hoje, continua sendo essa a teoria. Né? Por isso que não se fala em teorias, mas em uma. Né? E essa teoria é a do CIES. Com algumas mudanças, né? Atualizações e tal, mas a essência dessa teoria continua a mesma, até hoje, certo? Por isso que a gente dedicou aqui, né, a maior parte da aula de hoje só para falar do CIES, só para falar da teoria do CIES. Certo, gente? Deu para entender aí a terceira parte, os pontos que eu tinha falado na primeira parte da aula, né? Que não deu tempo de perguntar se vocês tinham dúvida, e agora essas questões que eu mostrei aqui, né? O que é que ainda continua
existindo da teoria do CIES. Então, sobre essa terceira parte, ficou alguma dúvida sobre a teoria específica do poder constituinte do CIES? Não, professor. Ok. Antes de passar para o próximo ponto, deixa eu compartilhar com vocês outra coisa aqui importante. Eu tinha falado para vocês, né, que eu ia passar hoje o exercício, né? A terceira atividade, valendo ponto. Porque vocês tinham, né, tiveram a oportunidade de fazer os relatórios, que foram entregues aí até terça-feira, e aí tem a terceira atividade, né? Mais uma atividade extra aí para vocês. É o exercício, tá? Então, nesse exercício, vocês terão 4 questões. Estou mostrando ele aqui, mas amanhã eu coloco no sistema para vocês poderem responder. E aí, então, as questões, né? A primeira questão aqui foi concurso do Ministério Público do Amapá. E aí vocês vão marcar a alternativa, né? E vão justificar aquela que vocês indicarem aqui como correta. Aí vai ver aqui quais são os itens e vai justificar os itens que você considerou corretos aqui, tá? Lembrando que, como lá na primeira atividade, né, na primeira prova, não é para marcar o X e acabou, né? Aqui, cada questão dessa tem que ter justificativa. Questão sem justificativa não tem valor, tá? Então, responde lá, coloca a alternativa se A, B, C, D ou E e justifica as assertivas que você considerou corretas, ou a assertiva que você considerou correta, né? Na segunda questão, é uma questão sobre neoconstitucionalismo, né? Questão de Defensoria Pública da Bahia. E aí também vocês vão marcar a alternativa aqui que considerarem correta e justificar por que ela é correta, certo? Também tem que justificar, não basta marcar o X. Justifica, marca o X lá e justifica. E a terceira e a quarta questão são questões abertas para vocês desenvolverem aí a escrita, né? E a argumentação. Na terceira, vocês vão explicar 2 características do novo constitucionalismo latino-americano, a adoção do modelo de bem viver e a busca pela decolonização da sociedade. E na quarta questão, vocês vão explicar as características do poder originário, autonomia e incondicionalidade, certo? Só um detalhe, né? Amanhã também eu vou mandar para vocês no sistema um texto ou 2 sobre novo constitucionalismo latino-americano, porque os autores de direito constitucional ainda não estão falando muito sobre isso, tá? Então, são mais artigos e tal, então vou passar para vocês um artigo 2 para vocês lerem, para poder fundamentar essa resposta aí, tá certo? E aí, então, vocês, a atividade é individual, né? E aí vocês me mandam, pode mandar suas respostas se quiser, certo? Vocês ficam à vontade, pode fazer aí a resposta já na sequência desse arquivo, ou pode mandar só as respostas, manda lá para o meu e-mail, né? Preferencialmente, e aí a entrega até a próxima quinta-feira, né? Então, vocês têm aí uma semana para fazer a atividade, tá bom? Aí amanhã eu deixo no sistema essa atividade e deixo também os textos sobre novo constitucionalismo latino-americano. E, claro, como vocês já estão acostumados, essas aulas também vão ficar lá, né? O link do YouTube para vocês assistirem, tá bom? Então, tá aí dado o recado sobre a terceira atividade. Mais uma vez, lembrando, atividade facultativa faz quem quer, faz quem pode, tá? Bom, depois de ver teoria, vamos ver um pouquinho mais agora de prática, né? Agora a gente vai ver alguns pontos que são abordados pelo Luiz Roberto Barroso no seu livro, quando ele vai tratando de poder constituinte. E aí o Barroso, quando foi estudar lá o doutorado dele nos Estados Unidos, ele leu muito sobre isso, né? E observou que o poder constituinte na prática, na vida real, né, ao longo da nossa história como humanidade, ele se mostrou, né, ele apareceu de diversas formas e por meio de diversos processos. Então, é isso que a gente vai ver agora aqui, né, os chamados processos de formação do poder constituinte. Então, a gente sai da teoria lá do CIES e vem agora para a prática, porque o Barroso, né, com base lá nos autores americanos, ele vai estudar aqui, né, e vai mostrar como o poder constituinte se manifesta de diferentes formas, né, e por diferentes processos ao longo da história, principalmente falando da história moderna, ou mais próxima da gente, contemporânea, né? Então, o Barroso observou
que existem 3 processos de formação do poder constituinte na vida real. E aí ele vai dar os nomes seguintes: processo fundacional, processo pós-fundacional e processo de formação por meio de tratados internacionais. Então, segundo Barroso, os poderes constituintes, né, o poder constituinte num país, ele pode aparecer a partir de um desses processos, ou por meio de um desses processos: o fundacional, o pós-fundacional e o que servirá aí como formação por meio de tratados internacionais. Vamos ver, então, agora na sequência, né, o que representa cada um desses processos de formação e como eles se manifestam ao longo aí da nossa história. Então, vamos começar pelo processo fundacional, que vocês vão perceber que esse primeiro, né, tem uma escala aqui também, da situação mais, né, revolucionária ou de uma situação de mudanças mais radicais para uma situação de mudanças mais tranquilas ou de poucas mudanças, né? É como se fosse uma escadinha, né, descendo aí do mais radical para o menos radical. Então, começando pelo processo fundacional, no processo fundacional, o que a gente vai observar aqui é que vai ocorrer a criação de um novo Estado ou a reestruturação profunda e radical de um Estado já existente. Então, esse processo fundacional ele é o mais radical, porque ele vai mudar ali totalmente, vai dar um giro de 180 graus naquele país. Porque ou vai haver uma ruptura, né, uma criação de um novo país, ou vai haver uma reestruturação total, profunda, radical, daquele Estado que já existe. É como se ele fosse refundado, certo? Então, o processo fundacional ele é bem profundo. Ele é o mais radical de todos, porque ele vai fazer mudanças bem profundas naquele país. Ou vai até criar um novo país, ou vários novos países. E aí, quando a gente viu na aula passada a questão da natureza jurídica e tal, né? A gente percebeu lá, vocês viram, né, que eu falei sobre a questão da Revolução e tudo mais. Agora, com o Siés, veio a Revolução Francesa. E aí muita gente pode pensar, à primeira vista, que só vai surgir poder constituinte se houver revolução. Mas isso não é verdade, né? Como a gente vai ver agora, a revolução é apenas uma das possibilidades. Existem muitas outras possibilidades de que ocorra um poder constituinte, de que um poder constituinte se manifeste, certo? A revolução é só uma delas. Então, vamos ver os exemplos, né? Em que situações se manifesta o chamado processo fundacional, que vai criar um novo país ou vai reestruturar de maneira profunda e radical um país que já existe. Então, temos aí a revolução. Revolução é o mais conhecido, né? O exemplo mais conhecido, que desses exemplos, o mais conhecido de todos é a Revolução Francesa, mas houve lá Revolução Gloriosa e outras tantas revoluções. No Brasil, Revolução de 30, né? Então, revolução pode ser uma forma de criação do poder constituinte, certo? Porque, como a gente sabe, na revolução há uma mudança radical, né? Um governo que era uma ditadura passa a ser uma democracia. Um governo que era uma oligarquia passa a ser agora uma democracia. O que era uma monarquia passa a ser agora um governo presidencialista. Então, há mudanças radicais que podem acontecer aí, né? Um país que era capitalista pode virar socialista, né? Um país que era socialista pode virar capitalista. Então, são muitas as possibilidades aqui, né? A Revolução Russa, que é outro caso aí famoso, né? Em que houve realmente essa mudança, em que houve o surgimento ali do comunismo, chegando à Rússia, que depois vira União Soviética. Aqui na América Latina, a Revolução Cubana, que também vai ter essa mudança radical de um governo capitalista subordinado aos Estados Unidos para ser um governo socialista que está ali, não batendo de frente, mas sendo uma oposição dentro do nosso continente aos Estados Unidos, né? A soberania do Império Norte-Americano. Tem vários exemplos aí de revoluções, né? Revolução dos Cravos em Portugal e assim por diante. Então, a revolução pode sim ser um caso de um processo fundacional, né? Outro caso que pode levar aqui ao surgimento do poder constituinte de forma, né, por meio do processo fundacional, é pelo processo de independência, que foi o que aconteceu aqui na América toda, né? Desde o Canadá até o Brasil, né? Então,
todos os países aqui que se tornaram independentes passaram por esse processo, né? Por esse exemplo aí, por esse caso. E aí, como a gente já sabe, pode haver independência pacífica ou pode haver uma independência por meio de um conflito, né? No caso do Brasil, a nossa independência em relação a Portugal, né? A independência por cima ali, Portugal e o novo Império Brasileiro foi relativamente pacífica, mas, claro, houve tentativas de revolução, insurreição, então não foi tão pacífica assim, né? Mas falando lá por cima, né? Entre o Dom João VI e o Dom Pedro I, não houve guerra entre eles, né? Já no caso dos Estados Unidos, houve a guerra lá da independência das 13 colônias. Então, não foi um processo pacífico. Aqui na América Espanhola também, né, houve muito conflito com a Espanha. A Espanha não entregou de mão beijada, né, as suas colônias. Houve também conflitos, houve guerras para que houvesse a independência da América Espanhola. E aí atuaram Simão Bolívar, né, na parte aqui mais ao norte, né, entre outros revolucionários, os libertadores da América. Né? Libertadores da América não é só a taça do futebol, não. Né? Teve os libertadores aqui que foram principalmente os da América Espanhola. Teve a América Francesa, né? Que foi o Haiti, que teve a revolução dos escravos, que levaram à independência do país, né? Um país ali composto, né? E governado por negros. Né? Então, é uma revolução bastante interessante aqui da América. E isso acontece também lá, as revoluções, as independências com os países da África e da Ásia. Né, também as ex-colônias. Tudo isso faz parte do processo fundacional também. Então, veja, revolução é só um dos fatores, não é o único. Aí vem esses outros, né, que são mais comuns ali do século XX para cá. Fusão de países, ou seja, você tem ali vários países separados que vão se unir e formar um só. Os Estados Unidos são um exemplo claro disso, né? Eram 13 países que se uniram e formaram os Estados Unidos. Isso ainda no século XVIII. Mas no século XX a gente teve muito isso, né? E o exemplo mais famoso foi o da União Soviética. A Rússia era o país maior, claro, né, de maior território e tudo mais, mas houve a junção ali de várias repúblicas vizinhas à Rússia que formaram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Houve também essa junção com a Iugoslávia, na Europa, com a Tchecoslováquia, né, que se uniu ali República Tcheca e Eslováquia, e vários territórios, né, com a Iugoslávia, o Império Otomano e assim por diante. Né? Então, já houve vários casos na história de que você tinha ali vários países que se uniram e formaram um só, trazendo a fusão de países. E aí você tinha ali, então, várias constituições que agora vão se transformar numa só, a constituição desse novo país. Para isso, então, é preciso ter um poder constituinte para poder fazer essa nova Constituição, para fazer essa mudança radical, né, que vai representar a junção de vários países num só. Se há a fusão, né, que é a junção de vários países para formar um só, pode haver o contrário, cisão. Cisão é a separação. Né? Então, você tem ali um país só que vai se separar em dois, em três, em vários. Por diversas razões, pode ser pacificamente ou pode ser por guerra. E aí, isso aparece muito no final do século XX. A própria União Soviética. Né? A União Soviética, quando acaba, aí vai formar a CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes, e depois vai haver a ruptura. Né? Cada país vai se separando. Então, tem a Rússia, a Grande Rússia, que até hoje é o maior país em território do mundo, mas tem várias repúblicas vizinhas, que hoje são independentes. As pequenas, né? Letônia, Lituânia, Estônia. Depois você vai lá para a Ásia, você já vai ter Cazaquistão, Tajiquistão, Quirguistão, Geórgia, e assim vai. Né? Então, você tem ali várias repúblicas que surgem depois da separação da União Soviética em várias repúblicas. A Iugoslávia, que teve a Guerra dos Balcãs, vai gerar vários países. Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro, também a Croácia, Macedônia do Norte, enfim, vai vir vários países ali para formar o Kosovo, que ainda não é considerado como um país independente, mas né, tem ali vários, já tem esse movimento de independência. Então, são vários países que vão derivando daquele país maior que foi se separando por conta de guerra. E pode haver a separação pacífica, que foi o caso da separação da Tchecoslováquia, que virou República Tcheca
e Eslováquia, na chamada Revolução de Veludo, né, em que houve um acordo entre os representantes ali dos dois países para que houvesse a separação pacífica, e assim foi feito, né? Então, a cisão de países também vai gerando poder constituinte, e aí cada novo país desse que vai aparecendo vai ter um poder constituinte próprio para criar a sua própria Constituição, para consolidar essa mudança feita em cada novo país. E pode haver também, o outro exemplo, a incorporação de um país por outro, que aqui é um nome bonito, né, para se falar de invasão. Então, um país entrou em guerra com outro, tomou um território dele, incorporou esse pedaço do país ou o país inteiro ao seu território. O que faz aqui? O que acontece? Então, é preciso ter um poder constituinte para poder incluir esse pedaço do país agora no território do país invasor. Isso pode acontecer de maneira pouco sutil, como aconteceu recentemente com a Crimeia, que foi anexada pela Rússia, né, no conflito lá com a Ucrânia. E aí a Crimeia volta a fazer parte da Rússia e isso vai ser incluído lá no território russo, né? Não é preciso fazer uma nova Constituição, mas o povo da Crimeia vai ter que ter ali essa adequação, né, a essa mudança de país, deixando de ser parte da Ucrânia para ser agora parte da Rússia. E tem outras formas de incorporação que são mais sutis, né? Não representam a colonização, mas acabam levando a uma dependência do país invasor, Afeganistão e Iraque principalmente, né? Na sequência aí de invasões que os Estados Unidos fizeram na sua tal guerra ao terror. E a gente está vendo agora como é que o Afeganistão está reagindo a isso, né? A volta do Talibã e um país totalmente desorientado e desorganizado, né? E aí a promessa dos Estados Unidos, que era levar democracia e levar o desenvolvimento ao Iraque e ao Afeganistão, se mostrou como uma balela, né? Como algo pífio, né? Inclusive, a saída dos Estados Unidos do Afeganistão agora foi uma coisa vergonhosa, né? Tão vergonhosa quanto, ou pouco menos, né? Mas foi quase tão vergonhosa quanto a saída lá depois da derrota na Guerra do Vietnã. Então, a situação é essa, né? Você tem a incorporação de um país por outro, aí você vai ter que se adequar a essas regras desse novo país, que é o que aconteceu, né? O Afeganistão fez uma nova constituição, o Iraque fez uma nova constituição, tentou haver uma ocidentalização, né? Ah, vamos colocar uma democracia parecida com a dos Estados Unidos ou a da Europa. Não dá, são realidades diferentes. E aí você coloca governos fantoches, né? Os presidentes, primeiros ministros são fantoches dos Estados Unidos e dos países aliados. E aí, quando esses países resolvem ir embora, o que voltam? Os problemas antigos, como aconteceu aí com o Talibã e como tem acontecido com o Iraque, né? Com a volta do terrorismo e tudo mais. Houve até semana passada agora tentativa de assassinato do primeiro-ministro do Iraque, usando drones, inclusive. Então, você tem essa situação aí da incorporação de um país por outro que vai levar, né, vai obrigar esse país invadido a se adequar a essas novas ideias que vêm ali do país invasor. Nem sempre essa invasão é uma invasão no estilo clássico, né? Ah, vou tomar seu território, agora é meu, mas os Estados Unidos instituem outro tipo de invasão, né? Que é essa invasão ali meio que encoberta, né? Estou ali, estou tirando seus bens naturais, estou usufruindo do seu país economicamente, mas eu não quero me intrometer na sua política. Eu vou só impor aqui o que é que você tem que fazer. E aí vocês se viram para seguir em frente. E essa fórmula tem dado muito errado, não só lá na Ásia, mas também aqui na América Latina, desde o século passado, com os Estados Unidos incentivando golpes, né, América Latina fora, incluindo o Brasil. Então, esse modelo também não dá certo, mas, como estamos falando da realidade, pode acontecer, né? E se acontecer, então pode haver aí o surgimento de um poder constituinte, né? Para garantir essa mudança profunda e radical desse Estado que já existe, mas que foi invadido, né, sutilmente ou da maneira clássica por outro país. Certo, gente? Então, aí falei sobre o processo fundacional. Vejam que tem várias situações que podem levar ao surgimento do poder constituinte. Aí a gente quebra o mito, né? De que só poderia haver poder constituinte se houvesse revolução. Não, existem outras situações, muitas outras, que levam ao surgimento do poder constituinte. Certo? Alguma dúvida?
Não, tudo certo, professor. Ok. Aí temos o processo pós-fundacional, o segundo processo de fundação ou de formação do poder constituinte. Aí, nesse caso, não vai haver mudanças tão radicais. Vão surgir mudanças, mas elas serão um pouco menos radicais. E elas vão se adequar a algumas situações específicas. Então, o que vai acontecer no processo pós-fundacional é a reorganização de um Estado já existente, mantendo as suas características fundamentais. Então, o que vai haver aqui é só uma reorganização. Vai haver uma mudança, por exemplo, no sistema de governo, na forma de governo, na organização do Estado, mas as características principais do país vão seguir as mesmas, certo? Mesmo assim, vai ser preciso fazer uma nova Constituição, mesmo assim, vai ser preciso ter um novo poder constituinte. Quais são os exemplos que aparecem aí nesse segundo caso, segundo Barroso? A derrota na guerra e a transição política pacífica da ditadura para a democracia. Ambos os casos acontecem principalmente no século XX, mas também podem acontecer agora no século XXI. Quando se fala em derrota na guerra, aqui o Barroso está falando mais sobre as guerras mundiais, certo? E aí os países derrotados, eles acabam sofrendo algumas sanções, algumas punições. Isso vai se refletir na necessidade de se fazer uma nova Constituição. E aí nós temos um exemplo duplo disso aí, a Alemanha. A Alemanha foi derrotada na Primeira Guerra e na Segunda. E nas duas derrotas teve que fazer novas constituições. Então, quando a Alemanha perdeu a Primeira Guerra, ela passou lá pelo Tratado de Versalhes, né? E o Tratado de Versalhes impôs duras condições para que a Alemanha seguisse o seu caminho. E para isso, então, foi preciso fazer uma nova Constituição, que foi chamada de Constituição de Weimar. Essa Constituição de Weimar previa, né, direitos sociais, previa uma série de questões ali importantes para a organização do Estado alemão. Mas aí essa Constituição foi deturpada com a entrada do nazismo no poder. Quando Hitler assume o poder, a Constituição de Weimar vai ser um joguete, né? Vai ser uma marionete do Hitler. E aí, depois que a Alemanha perdeu a Segunda Guerra, foi necessário mudar de novo a Constituição. E aí foi necessário fazer uma nova Constituição, que é a atual deles, que é a chamada Lei Fundamental de Bonn, que eu falei dela na aula passada lá sobre patriotismo cultural, né? Então, a Lei Fundamental de Bonn foi o segundo caso que a Alemanha teve que se submeter ali às vontades dos vencedores da guerra para que ela pudesse fazer mudanças na sua Constituição. E a principal mudança foi realmente a retirada dos direitos sociais. Eles não estão mais na Constituição da Alemanha, né? Mas aí, claro, a Alemanha tem uma organização muito interessante desses direitos e eles são garantidos por leis, né, leis fortes, e a Suprema Corte alemã continua garantindo com todas as forças os direitos sociais. Então, eles não estão na Constituição, mas eles têm um padrão parecido, quase como se fossem constitucionais, né? Ou quase como se estivessem na Constituição. Então, isso foi possível para garantir que esses direitos não fossem perdidos lá, né? Então, a derrota na guerra levou a essas situações na Alemanha. No caso do Japão, também houve isso na derrota da Segunda Guerra. Os Estados Unidos praticamente mandaram para o Japão, né, fizeram o texto da Constituição japonesa, da atual, e mandaram só para o parlamento japonês aprovar. E as principais mudanças da Constituição do Japão foram o enfraquecimento do imperador, né, porque a figura do imperador do Japão hoje é só simbólica, o imperador não tem poder para nada, né? E para isso, então, foi preciso criar a figura do primeiro-ministro. E aí o Japão virou um país parlamentarista, né? Então, tudo isso foi fruto justamente dessa derrota na guerra. E aí contam, né, as histórias de que essa Constituição foi preparada no gabinete do general MacArthur, que era o general que era responsável ali pela invasão ao Japão e pelo controle ali já no final da Segunda Guerra Mundial. A Itália também, apesar de ter mudado de lado, né, mas depois que a guerra acabou, depois que o Mussolini foi enforcado lá e colocado de cabeça para baixo, né, pelos antifascistas, aí foi preciso mudar também a realidade italiana, né? Não dava para continuar com o governo, né, com a Constituição que estava ali, que acabou sendo utilizada pelos fascistas no poder.
e aí a Itália também teve que fazer uma nova Constituição, né? Então, isso aconteceu muito ali nos países derrotados, isso acontece bastante. E a outra situação é a transição política da ditadura para a democracia. E aí, quando Barroso se refere a essa transição pacífica, ele não está querendo encobrir que houve tortura, que houve morte, que houve perseguição da oposição à ditadura. O que ele está querendo dizer aqui é que o processo de transição, por cima, politicamente falando, foi pacífico. Não foi preciso fazer uma guerra, não foi preciso fazer uma revolução para voltar à democracia. Foi o que aconteceu no Brasil, né? O Brasil, quando saiu da ditadura militar para voltar à democracia nos anos 80, não foi por meio de uma guerra, foi por meio de um processo pacífico. Mas, claro, para que se chegasse a essa transição pacífica por cima, foi preciso, lá embaixo, na base, né, acabou acontecendo o quê? Muita tortura, muita morte, né, e muita perseguição aos opositores, exílio, né, também dos opositores. Enfim, e não necessariamente só de pessoas, como a gente já viu aqui em outras aulas, não necessariamente dos adultos que pegaram em armas, até crianças foram consideradas subversivas e mandadas embora, foram expulsas do país. Tamanha era a paranoia dos militares que estavam no poder na época, né? Então, a transição aqui, quando se fala da transição pacífica, é por cima, né? Politicamente falando, os acordos que foram feitos para a volta à democracia foram pacíficos, mas isso não encobre o que foi a realidade durante essas ditaduras, não só do Brasil, do Chile, da Argentina, do Uruguai, ou seja, os países que passaram por ditaduras militares, principalmente nas décadas passadas. Foram ditaduras sanguinárias, que perseguiram, que mataram, que torturaram, né? E que alguns países tiveram punição para isso, como a Argentina, né? Por exemplo, e outros não tiveram punição, inclusive há até negacionismo, gente que diz que nem houve ditadura, né? E nem só são pessoas comuns, até a imprensa, né? Anos atrás, aqui mesmo no Brasil, saiu um editorial da Folha de São Paulo dizendo que era dita branda, não era ditadura. Então, o Brasil não só não levou adiante essa ideia de buscar punição para os ditadores, como exalta isso até hoje, né? Basta ver quem é que está no poder, né? E como ele chegou ao poder, defendendo quem, né? Então, basta lembrar disso. Não preciso nomear essas pessoas, como sempre. Para bom entendedor, meia palavra basta. Então, na transição política da ditadura para a democracia, houve essa necessidade de mudança de Constituição, claro. Não dava para ficar no Brasil, por exemplo, né, com a Constituição que previa lá perseguição a opositores, pena de morte, não sei o quê. Não dava para conviver com os atos institucionais. Tinha que acabar tudo isso, né, esse entulho autoritário. Então, é preciso ter uma nova Constituição para mudar isso. Só que alguns países não passaram por isso ainda, né? O Chile está passando agora, né? Até agora, eles ainda estão sendo submetidos à Constituição do Pinochet, né? Então, houve adaptações, claro, e tudo mais, mas ainda existe essa mancha na história chilena que está sendo devidamente retirada agora de circulação, porque vai vir uma nova Constituição agora para trazer mais democracia, assim esperamos, ao povo chileno. Então, são esses aí os principais exemplos do processo pós-fundacional. Então, não há uma mudança radical. O que vai haver aqui é só a reorganização. Deixou de ser ditadura, vai ser democracia, né? Era uma monarquia, passa a ser um governo parlamentarista. Tinha direitos sociais, já não tem mais, né? Ou vai ter direitos sociais, enfim. São só mudanças pontuais, que são mudanças, claro, importantes, né? Mas que não vão dar o giro de 180 graus. Vão dar um giro menor, né? Nessa realidade do país. Certo, gente? Alguma dúvida aí sobre esse segundo processo de formação do poder constituinte? Não, professor. Ok. E aí temos o terceiro processo, que é o processo de formação por meio de tratados internacionais, que representaria aqui a criação de uma Constituição Comunitária Internacional. Esse terceiro caso, na verdade, ele não aconteceu de verdade, tá? O que houve aqui foi uma tentativa. E só foi uma que foi conhecida até hoje, né? Que foi a tentativa de criação da Constituição da Europa, que aconteceu ali no início do século XXI.
Então, nesse processo de integração dos países europeus, principalmente da Europa Ocidental, no início do século XXI agora, 2003, 2004, 2005, houve essa tentativa de se criar uma Constituição Europeia, uma Constituição só para os países que fazem parte da União Europeia. O texto foi elaborado, chegou a ser aprovado, só que tinha uma condição para que ele pudesse, entrar em vigor, que era que cada país que faz parte da União Europeia fizesse um plebiscito, e nesse plebiscito fosse, então, decidido pelo povo, se eles aceitavam ou não a Constituição da Europa. E para que a Constituição da Europa pudesse entrar em vigor, seria necessário que todos os países aprovassem por maioria, nos seus plebiscitos internos, a validade dessa Constituição. E assim foi feito, Foram sendo chamados os eleitores de cada país para ir votando. Só que chegou lá na Holanda e aí houve a derrota, A maioria da população da Holanda não quis a Constituição da Europa, porque a Constituição da Europa era menos avançada do que a da Holanda. A Holanda sempre foi um país mais progressista na Europa. E aí eles estavam considerando que aprovar a Constituição da Europa era dar passos para trás, era retroceder. E eles não quiseram. E aí, como se não bastasse a derrota na Holanda, a França também colocou a votação, E lá na França a derrota foi ainda maior. Lá, mais pela questão do nacionalismo, Os franceses não queriam se submeter a uma Constituição estrangeira. E o que aconteceu, então, com essas derrotas, a Constituição Europeia não vingou, Ficou só o texto, a proposta, a ideia, mas ela não foi levada adiante. Então, o que temos aqui foi só uma tentativa, mas fica marcada aí, a possibilidade de que esse processo também exista. Só que, para o futuro, quem sabe, com outras organizações internacionais. Mas hoje, realmente, não existe nenhuma Constituição feita dessa forma, certo? Aí a gente pode lembrar que da América do Sul, a gente tem o Mercosul, que é composto por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Mas o Mercosul não é tão integrado quanto a União Europeia. O Mercosul ele é mais um mercado econômico, um mercado livre econômico. Mas ele não chega a ser uma proposta de quase que um país único, como seria lá a Europa, uma Constituição única. Então, aqui a gente está longe de ter, no Mercosul, uma proposta de uma Constituição única. Até já se cogitou lá no Parlamento do Mercosul fazer uma Constituição do Mercosul. Mas aí a ideia vai ser a mesma. Se acontecer isso um dia, vai ser preciso que o Brasil, que a Argentina, que o Uruguai e que o Paraguai aprovem nos seus países, nos seus plebiscitos, o texto. E aí só vai ser possível que exista uma Constituição dessa se os 4 países aprovarem. Certo? Então, isso aconteceria aqui ou aconteceria lá nos Estados Unidos com o NAFTA, Canadá, Estados Unidos, México, que quase nem existe mais o NAFTA, já tem outros acordos melhores ou piores para os países que não são os Estados Unidos. Então, é só uma possibilidade, nesse caso, não chega a ser realmente realidade. Nos outros 2 casos, os outros 2 processos, o fundacional e o pós-fundacional virou realidade. Nesse caso, ainda é hipótese, Houve uma tentativa, mas, de fato, ainda não aconteceu essa situação. Certo, gente? Ficou alguma dúvida aí sobre esse terceiro processo? Não, professor. Beleza. Então, gente, vou encerrando por aqui, Falta menos de 1 minuto para acabar a aula. Bom fim de semana para vocês, bom feriado na segunda, E a gente se vê de novo na terça-feira, dando continuidade aqui ao Poder Constituinte. Beleza? Amanhã entra todo o material para vocês. Amém, professor. Beleza. Tchau, tchau, gente.